Via Justiça de hoje é sobre a reforma da lei antidrogas. Nossos convidados, o juiz Tiago Colnago Cabral, da Terceira Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados apresentou no começo de fevereiro o anteprojeto de reforma da Lei Antidrogas. Pelo anteprojeto, o consumo próprio de até 10 doses de drogas deixará de ser considerado crime. Como ver as propostas da Comissão da Reforma? Doutor Tiago, as alterações são significativas? Olá, Carlos. As alterações são bem significativas no que diz respeito especificamente à descriminalização que você sublinhou. Ela muda um paradigma existente no regime jurídico brasileiro, ela tenta adequar o regime jurídico brasileiro a ocorrências em outros países, mas me parece que no que diz respeito à repressão, à atuação judiciária quanto ao tráfico de drogas, o mais interessante é a mudança feita no que diz respeito às figuras criminais. Elas são quase que desmembradas em várias condutas específicas, o que possibilita que o julgamento seja mais adequado à realidade concreta. E como que o senhor vê o anteprojeto, professor Sapori? Eu vejo com bons olhos, concordo com o doutor Tiago que são mudanças bastante expressivas. Eu acho que o mais interessante, eu não sei se o doutor Tiago concorda, que esse anteprojeto ele põe uma nova diretriz à política pública de repressão às drogas no Brasil. Ou seja, é como se a gente estivesse acabando com, de alguma maneira, invertendo a lógica da guerra às drogas. Porque esse anteprojeto, Carlos, ele impõe, inclusive, diretrizes mais claras para uma política nacional de tratamento ao dependente químico. É um anteprojeto, nesse sentido, institui o Sistema Nacional de Política sobre Drogas, o SISNAD, que isso não está previsto na lei atual, né, doutor Tiago? Exatamente. E define parâmetros para internação do dependente químico. Então, um anteprojeto, melhor dizendo, muito amplo, né, que me agrada muito. E de alguma maneira, principalmente pela ideia, pela proposta da descriminalização do consumo, que me parece, né, claramente uma tendência internacional e que o Brasil não pode ficar fora dela. Me parece que é inevitável que a gente mude a nossa forma de lidar com o consumo e com o tráfico de drogas no Brasil. O senhor, como juiz, é a favor da descriminalização, doutor Tiago? Me parece que nós caminhamos para isso quase que de modo incontornável. Essa é uma experiência que tem evoluído em outros países, tem apresentado bons resultados em outros países e, sobretudo, ela tem um viés muito importante que é o de possibilitação de distinção de quem efetivamente é traficante e de quem tem a condição de mero usuário. A partir dessa opção legislativa, nós teríamos ferramentas mais eficientes para identificar claramente aquele que é o traficante. O senhor também acha, professor, que a descriminalização é o caminho? Exatamente, porque uma das principais críticas que temos feito, né, os estudiosos, né, os acadêmicos nessa área, é que a lei de 2006, né, a atual lei antidrogas, ao não definir, ao não precisar, né, não distinguir o usuário do traficante, fica muito à discricionariedade do policial, do delegado, né, do juiz na tomada de decisões. E certamente o flagrante da polícia militar no dia a dia é que deve certamente definir em boa medida o encaminhamento do usuário ou do traficante. Sem dúvida. Acaba sendo ali na ponta, na rua, eu suponho, doutor Tiago, ali é a definição clara, né, de quem é usuário ou não, quem é traficante ou não. Acaba, eu suponho, eu acho que o doutor Tiago tem uma experiência prática nesse sentido, muitas vezes acaba se condenando, muitas vezes quem é usuário, Carlos, né, por exemplo, usuário do crack, da cocaína, que vende droga para sustentar o vício. Isso me parece um grande problema, doutor Tiago. Essa é uma percepção muito evidente no dia a dia da atividade judicante. Quer dizer, a percepção de que a condição social daquele cidadão envolvido na dependência química, vinculado a uma atividade de dependência química, ele acaba incorrendo em vários atos de tráfico, esse sim de pequena monta, para sustentar o próprio vício. E aí nós incorrermos em vedações legislativas de que ele seja beneficiado, por exemplo, pelo tráfico privilegiado, porque normalmente incorre também na reincidência. Então isso acaba gerando uma bola de neve. Vamos ver agora a opinião dos moradores de Belo Horizonte sobre a reforma da lei antidrogas. Deve-se ou não permitir um uso mínimo de drogas no Brasil?
Eu acho que é um avanço, porque esse tipo de lei só serve para criminalizar a pobreza e abarrotar as nossas prisões de pessoas que não deveriam estar ali, elas deveriam estar sendo tratadas e tal, por questões sociais muito mais profundas, né? Porque a gente sabe que quem é apreendido com uma quantidade irrisória de drogas abaixo de 10 doses e tudo mais, são pessoas que estão socialmente desprotegidas, vulnerabilizadas, né? A gente sabe que essa lei não incide sobre pessoas de alta renda e tudo mais. Eu concordo porque acho que o Estado deveria liberar qualquer consumo de droga em qualquer quantidade. A gente é livre para fazer o que quiser e quando quiser. Se eu quiser me entupir de crack e cocaína, eu posso. O Brasil teria que fazer um investimento maior na área de comunidade terapêutica, no centro de reabilitação, para conseguir resgatar essas pessoas que estão na decadência, com esse problema de vícios, para ver se a pessoa consegue ter uma situação melhor de vida, né? Não prejudicar mais essa pessoa. Tem pessoas que eu conheço, bem-sucedidas, que até usam drogas, maconha em si, e outras que começam isso e se afundam na vida. Então, assim, não sei se isso é um motivo quem sabe usar ou quem não sabe usar. Alguns países têm a liberação de drogas, porque traz até um recurso para o país, né? Por exemplo, igual como se fosse o tabaco aqui no Brasil. Mas eu, como a gente é pai, tem receio de você abrir esse tema para o seu filho, que ele pode usar droga, que ele pode consumir porque é liberado. Eu acho que esse negócio aí vai influenciar muito menino novo a fumar, entendeu? Eu detesto esse negócio aí. Professor Sapori, o comentário do senhor sobre a fala popular, mas teve um que me chamou a atenção ali do skatista. Se a gente quisesse entupir de droga, o Estado não tem que interferir. O que o senhor achou? É uma concepção que tem um fundamento, porque o uso de drogas é aquele crime que, na verdade, ele não tem uma vítima outra. Na verdade, a vítima é o próprio usuário, que ao fazer o consumo excessivo de algum tipo de droga, acaba por impactar a sua própria saúde. Então, o uso de drogas, ou mesmo o tráfico, é o crime que não vitimiza o outro, não é um roubo, não é um homicídio. Por isso que a criminalização do consumo de drogas e da venda, que está completando 100 anos agora, né, nessa década, ele deveu-se muito mais a uma certa percepção dos impactos nefastos, né, do consumo desse tipo de produto. Mas passados 100 anos, eu acho que é hora da gente revisar isso. A política internacional, repressiva, punitiva ao consumo e à venda de drogas, efetivamente não funcionou, cara. Não funcionou, nós temos que ter clareza. Não é que as pessoas, né, devem usar drogas, não se trata disso. Não se trata de estimular o jovem, o adolescente a cheirar cocaína, a fumar maconha, a ingerir o êxtase. Mas nós temos que reconhecer que há um contingente de pessoas que querem fazer consumo dessa droga por motivos diversos. E a repressão não funcionou. Infelizmente, não funcionou. Como é que o senhor viu a fala popular, doutor Tiago? Me pareceu bem eloquente e, sobretudo, em alguns casos, até muito fundamentada. Ela retrata, me parece que exatamente o que se percebeu, o que serviu de mote a essa evolução legislativa, essa proposta de evolução legislativa, no sentido de reconhecer que há uma demanda social por descriminalização, pelo menos de certa quantidade ou de certa espécie de droga. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a descriminalização do uso de drogas no Brasil. Anteprojeto de reforma da lei antidrogas libera o uso até o limite de 10 doses. Participam do programa o juiz Tiago Colnago Cabral, da Terceira Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública. Professor Sapori, se o anteprojeto virar lei, como que vai ficar o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas? Na verdade, se esse anteprojeto vier a ser aprovado, que eu espero que venha, apesar de pouco provável, podemos até conversar sobre isso depois, né, doutor Tiago? Sim. Se o contexto brasileiro político é favorável. É favorável. Acho que já até podemos conversar isso daqui a pouco, Carlos, sobre isso. Mas eu acho que ele tem um grande ganho, porque esse sistema de política de atendimento às drogas, ele não existe no Brasil, Carlos.
Na verdade, é um grande vácuo normativo nessa área, né? A legislação que regula hoje a questão da saúde mental no Brasil é que tem sido parâmetro para o atendimento ao dependente químico, por exemplo, na questão da internação, seja a internação voluntária, a internação compulsória. Esse anteprojeto, pela primeira vez, define com clareza como fazer isso, né? E define, pela primeira vez, a participação das comunidades terapêuticas, que passam a ser reconhecidas como comunidades de acolhimento, né? E não propriamente de internação. Então, eu vejo ganhos muito interessantes até nesse sentido, porque você trabalha a ideia de sistema de rede de acolhimento, seja do ambulatorial, da internação, de um equipamento de saúde, um hospital, da comunidade terapêutica, da sociedade civil. Então, é uma legislação ampla que dá, na verdade, parâmetros para uma política pública. Porque, Carlos, até agora, né, depois de tanto tempo, né, lidando com esse tema no Brasil, há uma clara omissão da saúde pública em relação a esse tema, né? As políticas públicas nessa área, doutor Tiago, acho que o senhor deve ver isso lá na ponta, né, quem está lá nas varas criminais, a área da saúde não dá suporte, muitas vezes, para lidar com um dependente químico, que muitas vezes chega como criminoso nas suas mãos, né? Nós lidamos hoje com uma população prisional de praticamente 1/3 da população prisional condenada por tráfico. Não bastasse isso, os crimes de natureza patrimonial e até crimes dolosos contra a vida, em muitas vezes eles estão vinculados à prática ou de atos de traficância ou, sobretudo, nos patrimoniais de consumo de entorpecentes. Isso revela um reflexo da falta dessa rede de proteção, dessa rede de atuação da saúde pública diretamente no sistema prisional. Isso significa que, em grande medida, nós estamos criminalizando. E veja, não se trata de criminalizar equivocadamente porque não se percebe que o sujeito é dependente químico. Ao contrário, muitas vezes se percebe que o sujeito é dependente químico, mas pela absoluta falta de equipamento que dê a ele o substrato para não incorrer novamente na dependência química, ele acaba incorrendo em atos que, por sua natureza, são definidos como crime, o que acaba ocasionando o encarceramento. Olha aí, Carlos, como isso é importante esse depoimento, doutor Tiago. Ele no exercício profissional dele, ele está percebendo que ele é obrigado a encarcerar indivíduos que ele percebe que tem um problema de saúde. Exatamente. O senhor está enxugando gelo, vamos dizer assim, seria isso? Eu posso estabelecer que as varas criminais, em algum aspecto, fazem isso. Em alguns aspectos fazem isso. É evidente que quando se consegue identificar a organização criminosa, quando se consegue se aprofundar em atividade investigativa a ponto de alcançar índices mais profundos, por assim dizer, da hierarquia criminal, não. Você está efetivamente atuando numa política de repressão muito eficiente e, sobretudo, muito qualificada. Mas não há como negar que uma parcela considerável do público do sistema prisional é uma parcela que decorre gravemente da falta de atendimento de uma rede de proteção de saúde pública, o que acaba gerando um ciclo vicioso de dependência química, prática de atos criminais e esse quadro se retornando, né? É interessante que a gente consegue perceber no cotidiano de praticamente todas as pessoas depoimentos de pessoas que estão todo o tempo ingressando e saindo do sistema prisional e justamente por isso, por um envolvimento criminal decorrente de um quadro de dependência química. Estamos falando, então, claramente, Carlos, né, doutor Tiago, de um segmento do tráfico de médio para baixo, dos segmentos que, de alguma maneira, são a linha de frente do tráfico. Sim. Nós não estamos falando dos gerentes das biqueiras, nós não estamos falando dos patrões do negócio, dos atacadistas do tráfico, Carlos. Esse segmento raramente está chegando nas mãos. Lá na audiência do doutor Tiago, raramente. Mas eu pergunto para o senhor, por que está acontecendo? Porque a polícia de investigação no Brasil, infelizmente, está muito deficiente. Infelizmente, né? Isso de maneira geral. E aí, a gente, né, sem fazer aqui algum tipo de comparação. De maneira geral, a investigação criminal no Brasil, ela é decorrente do flagrante da Polícia Militar. O flagrante que o policial está fazendo no dia a dia, no patrulhamento ostensivo, isso é de norte a sul desse país, Carlos. Esse flagrante que pega lá um indivíduo com algumas pedras de crack, com algumas buchas de maconha, alguns pinos de cocaína, é esse que é, em boa medida, enquadrado como traficante, que chega lá nas varas criminais e que efetivamente acaba sendo condenado, como diz o doutor Tiago, porque os dados mostram isso. Mas é um flagrante de quem, Carlos? É o flagrante do varejo. É isso que é o lado perverso que está acontecendo no Brasil, né? É uma meninada, geralmente da periferia urbana,
né, que faz do tráfico de droga algum mecanismo de gerar renda ou de sustentar o vício, e acaba que a gente não atua sobre o sistema mais sofisticado do tráfico. Esse passa, em boa medida, incólume pela deficiência da investigação criminal. Então, a realidade hoje é muito perversa. Estatisticamente é muito representativo isso. Há um estudo da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro que identifica com muita eloquência isso, a quantidade de atos que geram uma sentença penal condenatória que decorre do flagrante é absurdamente maior do que o número de processos que decorrem de uma investigação criminal. Esse é um dado empírico que não há como questionar, ele é muito perceptível e o professor diz muito bem no país inteiro. Professor, e como que vão ficar esses meninos que vivem do tráfico, estão ali na ponta com a descriminalização? Bom, a tendência é o tráfico se ajustar à nova lei, a essa nova lei. Uma tendência de mercado, inclusive. Exatamente, porque se a ideia de 10 doses vai ser considerada, não vai ser considerada crime, a tendência são os pequenos revendedores trabalharem apenas com uma quantidade, né, limitada, né, nesse sentido. Aí você vai dizer, bom, mas aí a lei vai estar protegendo o traficante. Mas tem um outro lado, mas pelo menos evita-se de ficar aprisionando o dependente químico, o usuário, que se torna traficante. É isso, na verdade, a vantagem é que a lei exige do aparato de segurança pública uma mudança de estratégia. Uma qualificação de estratégia. Você tem que parar de ficar reprimindo a ponta e priorizar os segmentos médio e alto do tráfico. Né? Você tem que afetar o setor atacadista, você tem que afetar o setor de refino da droga. Raramente você tem investigações para desbaratar o refino da droga. Porque o que vem para o Brasil, Carlos, não é, por exemplo, o crack pronto, não é a cocaína, o cloridrato pronto. Vem a pasta base, vem a matéria-prima. Isso tudo é refinado no território nacional. Quantos laboratórios são desmantelados, né, anualmente no Brasil através de investigação? Quantos casos como esse vão ficar chegando, né, às barras das varas de toque? São poucos. Então, a lei vai ter o efeito, do meu ponto de vista, de exigir do aparato de segurança policial uma melhoria da investigação. Esse é um quadro muito perceptível, né? Nós temos uma deficiência de polícia investigatória que acaba causando isso. E é interessante porque o nosso aparato normativo, ele também tem nesse aspecto uma certa deficiência. Porque se é verdade, de um lado, que nós temos uma política pública, legislativa, para atendimento do pequeno traficante no reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, também é verdade que se ele reincide, se ele retorna, ele já não tem mais direito a esse quadro. O Via Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Via Justiça analisando o anteprojeto de reforma da lei antidrogas. O uso pessoal de até 10 doses de drogas não será mais considerado crime. Participando do programa, o juiz Tiago Colnago Cabral, da Terceira Vara de Tóxicos de Belo Horizonte, e o professor da PUC Minas, Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública. Doutor Tiago, quais os reflexos dessa descriminalização na questão carcerária? É importante perceber que os índices atuais revelam um reflexo muito grande do uso de substância entorpecente no sistema prisional, né? Esses índices variam. Na última década, por exemplo, alguns índices que chamaram mais atenção foram estes, de que na última década o número de mulheres encarceradas aumentou em 625%. Isso é muito representativo, isso retrata um quadro de uma gravidade muito peculiar. De outro lado, cerca de 1/3 da população prisional é condenada em razão da prática de tráfico ilícito de drogas. Afora aqueles crimes de natureza patrimonial e até dolosos contra a vida que têm vinculação com o tráfico de drogas. Isso revela um quadro muito importante a ser abordado. A percepção é de que o anteprojeto de lei identifica que, descriminalizando-se o uso de entorpecentes naquele percentual de 10 doses, ele cria um cenário favorável para que essa população prisional não seja encarcerada em razão da prática de ato vinculado ao tráfico de drogas. Ou seja, o sujeito teria elementos que possibilitassem ele sustentar o vício, a dependência química dele, sem que ele precisasse, por essa razão, incorrer em atos criminosos. Agora,
o maior número de prisões é por drogas, por homicídios, por furtos, roubos? Um terço da população, que é a principal causa de encarceramento no Brasil hoje, decorre do tráfico de drogas. Há um aumento muito perceptível no que diz respeito à natureza do entorpecente, nas condenações vinculadas ao uso de crack. Crack é o maior número? Essa percepção ele vem crescendo muito. É verdade que em determinadas regiões esse índice muda um pouco, né? Normalmente os encarceramentos vinculados ao crack ocorrem em regiões de mais dificuldade socioeconômica, mas essa é uma percepção muito eloquente, que o crack vem aumentando a sua representatividade nesse quadro. Professor, crack, as mulheres, com esse dado que o doutor Tiago colocou, como é que o senhor analisa isso? São dados muito contundentes, mostrando, do meu ponto de vista, claramente o seguinte. Nos últimos 15 anos, a população prisional no Brasil duplicou. Nós estamos quase com 700 mil, éramos 300 e poucos mil no início da década passada. Cresceu muito em função do que o doutor Tiago falou. O que cresceu praticamente? Cresceu a população prisional vinculada ao tráfico de drogas, que saltou de 14% para quase mais de 30% agora da população prisional. Então, efetivamente, tem sido feita uma repressão muito intensiva ao tráfico de drogas no Brasil, com crescimento do aprisionamento, inclusive das mulheres, Sim. que se tornaram atores mais ativos, né, dessa criminalidade. Então, a impunidade, isso é interessante. Se existe impunidade em vários crimes no Brasil, no caso do tráfico de drogas, eu diria que ela não vigora. A capacidade que a polícia tem, que o sistema de justiça tem de identificar o pequeno traficante e encarcerá-lo é muito grande. Os resultados disso, quais têm sido? Pífios. A violência continua crescendo, os homicídios continuaram crescendo, roubos continuam atormentando a nossa vida, né? De alguma maneira os furtos cresceram. Então o Brasil continuou muito violento, mesmo com essa política repressiva em relação ao tráfico de drogas. Qual que é a solução que o senhor aponta? Esse anteprojeto sinaliza mudança, por isso que eu acho que ele é interessante. Uma nova perspectiva. Uma nova perspectiva, um novo paradigma, Carlos. Uma nova forma do poder público, das polícias, da justiça, da legislação penal, de lidar com o problema. Numa perspectiva menos do encarceramento do pequeno traficante e muito mais na perspectiva do tratamento enquanto saúde, problema de saúde. Você tem que fazer uma perspectiva mais preventiva, porque se você faz isso, você consegue evitar furtos, roubos, homicídios. À medida que você consegue oferecer ao pequeno usuário, ao dependente químico, que está lá vendendo droga, né, para sustentar o vício, você oferece para ele alguma alternativa de saída dessa dependência, você está prevenindo uma série de crimes correlatos. É essa mentalidade que a gente tem que instituir hoje no Brasil. A gente tem que reconhecer que esse enfrentamento com o tráfico não gera nada. O Rio de Janeiro, para mim, é o maior exemplo. A polícia do Rio adota a estratégia do enfrentamento. O governador do Rio agora quer instituir a lei do abate, doutor Tiago. Mas pelo amor de Deus, pois é, aí volta tudo errado. Volta naquela questão que o senhor colocou nos blocos anteriores, aí no primeiro bloco, da conjuntura, se vai aprovar ou não. Exato, é ótimo. Eu só queria voltar nessa questão. Eu e o doutor Tiago, acho que convergimos também nesse diagnóstico, né, doutor Tiago? A conjuntura atual não é favorável. Tão boa, tão interessante, mas completamente fora do cenário atual de um governo federal, do governo Bolsonaro, que é um governo que está instituindo e fomentando o enfrentamento ao crime, enfrentamento ao tráfico. É mais do que enfrentamento, é quase que declaração de guerra. Exatamente. Porque não é um enfrentamento racional, né? Não se constrói uma solução para atacar esse problema de modo profundo, estrutural e, sobretudo, estruturante. Ao contrário, a gente reforça políticas de confronto pessoal, quase individual, na ponta, que representarão muito pouco no resultado final. Porque essa estratégia da polícia fazer o policiamento ostensivo, ir na favela, prender os pequenos traficantes, trocar tiros, morrem jovens, morrem policiais. Os dois lados são vitimizados, isso não funciona. Nós estamos fazendo isso há mais de 30 anos e a violência continuou crescendo. É impressionante, a gente tem que ter um mínimo de racionalidade. Esses jovens, eles são substituídos com a mesma velocidade em que surgem, né? Isso é parte da estrutura própria de uma criminalidade organizada. Esse sujeito de pequena representatividade no grupo, ele é simplesmente substituído. Então essa política de enfrentamento que gera a morte desse jovem ou até o aprisionamento desse jovem não repercute em nada na estrutura do crime organizado, que simplesmente substitui aquele elemento por outro. Chegamos ao final. Muito obrigado aos senhores pelas participações.
Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Tiago Colnago Cabral e com o professor Luiz Flávio Sapori. E-mail para contato viajustiça@mages.com.br e até o nosso próximo encontro.